o Cruzeiro ele estabeleceu aí um zagueiro canhoto como alvo, até pela provável, não diria não continuidade ou provável saída de Matheus Gamarra nessa janela. Ainda não tem avanço significativo sobre. Aliás, hoje surgiu uma informação numa rádio, tem até que ver aqui, que eu fiz questão de salvar, véio, porque Rádio Nanduti informa o nome do rapaz em La Gran Jugada que Cruzeiro le estaria debiendo um monto considerável a Matheus Gamarra e sua intenção seria que o Clube Olimpia se haga cargo dessa dívida. Gente, aí é informação. O Cruzeiro, desde que o Pedro Lourenço assumiu, não deve nenhum atleta nada, direito de imagem, salário e etc. Não deve clube, não deve comissão a empresário, não deve absolutamente nada. Tem contas a pagar. Isso é uma coisa, né? Que vai pagar ainda. Então, informando que o Cruzeiro teria uma dívida com o Gamarra. Primeiro, o Gamarra nem é do Cruzeiro, né? E ele veio recebendo o salário que o Cruzeiro paga rigorosamente em dia, até antes do 5º dia útil. Então, porque essas coisas... às vezes o cara, né, que vai dar a notícia, ele coloca lá, situação financeira do Cruzeiro, aí deve aparecer aquelas notícias lá de antes, né? Ah, então o Cruzeiro deve estar devendo aí. Se tem alguém devendo, não é o Cruzeiro. Nesse caso aí do Gamarra. Só para a gente deixar aqui tudo muito claro, o Cruzeiro paga tudo muito em dia. Tudo, tudo, tudo. E se tem uma coisa que o Pedro Lourenço não quer ver, é o nome dele envolvido em situação de dívida, né? Porque não faz nenhum sentido a partir do momento em que ele compra o Cruzeiro. Mas então, devido ao não momento especial que o Gamarra ele não conseguiu viver uma sequência no Cruzeiro boa, né? Vem de boas apresentações lá no futebol paraguaio, mas aqui no Brasil uma dificuldade muito grande de desempenhar, e aí não agradou ao técnico Leonardo Jardim, obviamente. Então o Cruzeiro hoje tem o Fabrício Bruno, o Vidalba, que se reencontrou no Cruzeiro, o Jonathan Jesus e o Gamarra ali como quarto zagueiro. Tinha o Janderson, que passou por cirurgia, só volta no ano que vem. E aí é essa a história do Matheus Gamarra. E se pintar algo, o Cruzeiro não vai fazer, não vai dificultar uma saída do atleta. E desde um primeiro momento, um dos pedidos do Leonardo Jardim é um zagueiro canhoto. Aí o Cruzeiro, lá atrás, procurou novamente o Valentim Gomes, mas em um outro cenário de não ter aquela proposta que o Cruzeiro quase fechou a contratação do atleta. Então, esse é um ponto importante. E aí, o Cruzeiro queria, mas um empréstimo com opção de compra ou um valor bem menor do que aquele, e o Vélez não topou, e o atleta está aí. Vamos ver quem vai conseguir contratar Valentim Gomes no mercado. E nesta lista aí, que na lista do Leonardo Jardim, penso, né, que deve ter jogador de beirada, tem esse, aí você começa a estudar, zagueiro canhoto, esse, e aí o nome que a gente descobriu, que é o Vitor Gabriel, que é um zagueiro que o Cruzeiro quer muito. O Inter tem uma opção de compra, mas parece que ainda não exerceu essa opção de compra junto ao Sport. Passa por um momento financeiro delicado. Por mais que, num primeiro momento, tenha pedido um valor que seria aí o dobro do que o Cruzeiro pensa em pagar, mas o Cruzeiro tem condição hoje, por exemplo, de chegar lá no Inter e oferecer um valor à vista, inclusive, né? E grana à vista para quem está precisando ajuda muito, né? Então, esse é um atleta que o Leonardo Jardim pediu para o Cruzeiro, para a diretoria, né, para o departamento de futebol, fazer um esforço para tentar a contratação do jogador,
mas dentro de uma lógica. O Cruzeiro hoje trabalha de uma forma... eu vi muita gente falando, acabou o dinheiro do Pedro. Não, não é isso. É que o Cruzeiro vai investir o que tiver de investir em jogador que ele acha, com o aval do técnico, agora com o novo gerente de scout chegando, com o valor que aquilo vale. Mas fulano está inflacionado, não sei o quê. Vai procurar outro então. O Rinestros, a pedida foi de 10 milhões de dólares. Beleza, pode pedir. Vai aparecer outro aí, com um valor que o Cruzeiro entende. Por exemplo, a questão não é pagar 10 milhões de dólares no Rinestros, é que com 10 milhões de dólares, eles entendem que você contrata um outro muito melhor. E tendo paciência, tendo calma, né? Porque quem chega no meio aí de novelas inflacionadas vai pagar mais caro. Véio. Vai pagar mais caro. Daqui a pouco não aparece proposta de ninguém, aí a situação financeira de determinado clube aperta, e aí vai ter que fazer o negócio. Né? Então, esse é um zagueiro que o Cruzeiro quer muito. Véio. Eu não sei de outro nome. Até porque a informação que a gente trouxe esses dias, a conversa não está encerrada. O Inter, ele pediu um valor mais alto, mas ele também não falou, não tem negociação nenhuma. Véio. Então, enquanto tiver ali, o ferrinho de dentista vai indo, né? Sentindo o momento e o que o Internacional pensa. Mas com 21 anos, canhoto, aí o Caio, a Amanda podem falar mais, você também, Valu, o pessoal do chat. O Leonardo Jardim deu um aval muito positivo sobre esse atleta. Com certeza ele observou aí jogos do Internacional, né? Assistiu. Contra o Cruzeiro, ele estava naquele jogo ou não estava, hein? Acho que não estava, né? Ele teve uma lesão muscular na final do Gaúcho. Aí ele ficou cerca de um mês fora e não jogou contra o Cruzeiro. Porque eu lembrava daquele grandão lá. Horrel, bem né? ruim também, né? Meu Deus. Parece uma geladeira sem uma roda. Mas então é isso que a gente tem sobre zagueiro, mas é um setor que o Cruzeiro quer muito reforçar.